Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 30, A Lei dos Milagres. Continuação. As imagens animadas dos filmes ilustram muitas verdades a respeito da criação. O diretor cósmico escreveu seus próprios roteiros e convocou elencos colossais para o espetáculo dos séculos. Da cabine escura da eternidade, ele lança seu feixe de luz criador através das películas de sucessivas eras e projeta as cenas na tela do espaço. Da mesma forma que as imagens cinematográficas parecem reais, mas nada mais são do que jogos de luz e sombra, assim também a diversidade do universo é uma ilusão aparente. As esferas planetárias, com suas incontáveis formas de vida, não passam de imagens temporárias de um filme cósmico. À medida em que as cenas são projetadas pelo infinito raio criador sobre a tela da consciência do homem, elas são percebidas pelos 5 sentidos como se fossem verdadeiras. Uma plateia no cinema pode constatar que todas as imagens na tela são transmitidas por um feixe de luz, que em si mesmo não possui imagem alguma. O colorido do drama universal, de forma semelhante, é emitido de uma única luz branca de origem cósmica. Com inconcebível criatividade, Deus encena uma peça para entretenimento de seus filhos humanos, fazendo deles simultaneamente atores e plateia em seu teatro planetário. Certo dia, enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda estava sendo travada no Ocidente, entrei num cinema para assistir um noticiário sobre os campos de batalha na Europa. A carnificina foi gravada com tal realismo que saí do cinema com o coração apertado. Senhor, rezei, por que tu permites tamanho sofrimento? Para minha enorme surpresa, a resposta veio imediatamente por meio de uma visão dos campos de guerra europeus. O horror da batalha, repleta de mortos e moribundos, sobrepujava em muita violência de qualquer cinejornal. Observe com atenção. Uma voz suave soou na minha consciência interior. Você verá que as cenas que agora se desenrolam na França não passam de um jogo de luz e sombra. Fazem parte do filme cósmico, tão real e tão irreal quanto o noticiário do cinema que você acabou de assistir. Uma peça dentro de outra peça. Meu coração continuava inconsolável. A voz divina prosseguiu. A criação é tanto luz quanto sombra, ou nenhum filme seria possível. Em Maia, a supremacia do bem e mal deve se alternar sempre. Se a alegria nesse mundo fosse incessante, buscaria o homem algum outro? Sem sofrimento, dificilmente ele se lembraria que abandonou o seu lar eterno. A dor é um estímulo para que ele se recorde. Só se pode escapar da dor por meio da sabedoria. A tragédia da morte é irreal. Aqueles que estremecem diante dela são como o ator ignorante que morre de medo do palco quando atiram contra ele uma bala de festim. Meus filhos são filhos da luz. Eles não dormirão para sempre sob o domínio da ilusão. Embora tivesse lido sobre Maia nas Sagradas Escrituras, não obtivera o profundo insight que as visões pessoais com suas palavras de consolo me propiciaram. Os valores de uma pessoa modificam-se profundamente quando ela finalmente se convence de que a criação não passa de um longo filme de cinema e que sua própria realidade não se encontra nele, mas além dele. Gente, só vou fazer um aspas aqui, é muito legal porque o Zen fala exatamente disso. A terapia que eu faço leva a pessoa a ter um contato com isso, que é Ananda Bliss, e a Sutra Sagrada fala exatamente desse filme. Continuando. Ao terminar de escrever este capítulo, sentei-me na cama em postura de lótus. No interior do meu quarto, iluminado apenas pela tênue luz de 2 abajures, ergui os olhos e notei que pequenas luzes cintilantes, cor de mostarda, irradiavam seu brilho sobre toda a extensão do teto. Como uma espécie de chuva, miríades de raios semelhantes ao fino traçado de um lápis juntaram-se numa haste transparente e silenciosamente jorraram sobre mim. No mesmo instante, meu corpo físico perdeu sua densidade e metamorfoseou-se, adquirindo uma tessitura astral. Senti-me flutuar e meu corpo sem peso curvava-se alternadamente um pouco para a esquerda e um pouco para a direita, quase tocando a cama. Olhei em torno do quarto e notei que a mobília e as paredes eram as mesmas, mas a minúscula massa de luz se multiplicara de tal forma que não se podia mais ver o teto. Fiquei maravilhado. Esse é o mecanismo de cinema cósmico, repetiu uma voz que parecia vir do interior da luz.
Ao emitir um feixe de luz sobre a tela branca dos lençóis da sua cama, ele está reproduzindo o filme de seu corpo. Olhe, sua figura nada mais é do que luz. Olhei para os meus braços e os movimentei para trás e para frente, mas não consegui sentir seu peso. Uma alegria estática tomou conta de mim. Aquela haste de luz cósmica que brotava como meu corpo parecia uma réplica divina dos feixes de luz que saem da cabine de projeção de um cinema e se transformam em imagens na tela. Durante longo tempo, vivi a experiência de assistir ao filme do meu próprio corpo projetado sob a tênue iluminação do cinema do meu quarto. Apesar de ter tido muitas visões, nenhuma fora tão extraordinária como essa. Assim que a ilusão de solidez do meu corpo se dissipou totalmente e que se intensificou minha percepção de que a essência de todos os objetos é luz, ergui os olhos em direção àquele feixe pulsante de Vitatrons e implorei: Divina Luz, por favor, atraia a humilde projeção do meu corpo para dentro de ti, assim como Elias foi atraído para o céu por uma chama. Essa prece produziu um efeito surpreendente. Meu corpo readquiriu o peso normal e afundou na cama. O feixe de luz e a profusão de luzes cintilantes do teto piscaram e desapareceram. Aparentemente, minha hora de deixar a terra ainda não chegara. Além do mais, pensei filosoficamente, o profeta Elias pode muito bem ter ficado descontente com minha presunção. E aqui a gente termina o capítulo 30, que é um capítulo que falou sobre unidade o tempo todo, né? Onipresença, unidade. E que a gente possa buscar essa infinita presença dentro de nós.